O que seria dos bilionários sem os parceiros da extrema-direita, hein? Afinal, ela não abre mão de ser conservadora e trabalhar para conservar o dinheiro nas mãos das famílias que herdaram lá dos Portuga desde a época do descobrimento. E depois dizem que os portugueses são burros. Brasileiro é que é muito inteligente, não é não? Principalmente se a gente enxerga a inteligência como a capacidade de ser roubado. Ah, aí sim, né? E para manter a garantia das contas bancárias nessas mesmas famílias, o pensamento deles é o seguinte: vamos dar as empresas impossíveis de dar prejuízo para eles, como a Sabesp ou então a SEDAI, aqui do Rio de Janeiro. Empresas sem concorrência, empresas com lucro eterno garantido, já que se trata de um produto que é vital para a sociedade, né? Empresas construídas com sacrifício de cada brasileiro que paga cerca de 50% de impostos para o governo construir essas estatais que garantem a nossa subsistência. E depois vendem a troco de banana, como o Tarcísio acabou de fazer lá no governo de São Paulo. Você está sabendo, né? Por outro lado, se algum filhinho de papai cria uma empresa de bosta, que não tem nenhuma serventia para a sociedade e que é só para ganhar dinheiro, e ainda assim consegue botar tudo a perder, você acredita? Mas para ele não ficar tristinho, ao perceber a falha do filho do amigo bilionário, Ibanez Rocha, um governador, compra a empresa falida pelo dobro do preço e ainda assume todas as dívidas. Usando o nosso dinheiro, é claro, né? Dinheiro dos impostos daquele que sente a dor do tronco, que não para de entrar dia após dia. Cada dia mais seco, cada dia mais duro e um pouco mais descarado. Com a única certeza de que você está num casamento com separação total de bens, mas você tem que aguentar até que a morte os separe. Tô falando sério. Na esteira das investigações sobre a tentativa de golpe, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi surpreendido por agentes da PF que cumpriam mandados de busca no dia 8 de fevereiro contra os suspeitos na trama do golpe. Nas buscas, Costa Neto acabou sendo preso em flagrante pelo porte ilegal de armas. Mas os agentes encontraram uma pepita de ouro que apontaram o envolvimento do deputado com o garimpo ilegal. Mas não é só isso. Valdemar é sócio de Francisco Jonivaldo Campos. Conhecido como Joni, ele é filiado ao PL há 17 anos e coordena o Movimento Garimpo é Legal, na Amazônia. O fundador do movimento, por sua vez, o empresário Rodrigo Cataratas, é um dos principais financiadores do garimpo na TI Yanomami. Pro Lula pegou muito essa história do plano do punhal verde e amarelo, de matá-lo, matar o Alckmin, matar o Moraes, então ele fica lembrando muito por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eles destacaram que não dá para deixar o Tarcísio de Freitas, que é um potencial candidato à presidência da República e talvez concorrente adversário de Lula em 2026, defendendo e passando pano na tentativa de golpe de Estado, e o presidente da República fica quieto. Eles falaram, não dá, né? Então, eles falaram o seguinte, olha, o Tarcísio postou nas redes sociais, da mesma forma que o Tarcísio em Copacabana, naquele ato esvaziado do Bolsonaro, também defendeu a anistia, defendeu os golpistas do 8 de janeiro, e ele falou assim, não dá há uma disputa pública em curso, eles falaram, a respeito do significado do sentido do 8 de janeiro. Lembraram que depois da tentativa dos atos golpistas, havia uma comoção grande, havia uma vontade de punição dos responsáveis, só que com o tempo foi passando e muita gente tentou normalizar, muita gente tenta normalizar, entra a turma do deixa disso, há uma anistia que pode ser aprovada no Congresso Nacional e que vai gerar, na verdade, mais tumulto institucional, inclusive por causa que o Lula vetará a anistia, não tenha dúvida nenhuma, o Congresso pode derrubar a anistia, depois entra o Supremo para discutir a constitucionalidade e por aí o caos reina, né? E o bolsonarismo quer exatamente o caos reinando nesse sentido porque ele sai privilegiado por conta disso. Malafaia escalou, fez um discurso, ele
está ficando um pouquinho mais... a retórica dele mais violenta a cada encontro, né, que eles mantêm. E ontem, claramente, houve um trecho lá que é uma ameaça ao Supremo, à independência do Supremo. Ou vocês fazem o que a gente quer, ou... Né? E teve uma incitação clara à animosidade das Forças Armadas contra o poder civil. Inequívoco. O que está ali é crime, inclusive. Como vão reagir, não sei. Quem tá defendendo o vagabundo aqui é você, e vagabundo é o Brizola também! Vamos ver aqui o Paulo Cogos com o Rubão. Então, provavelmente ele tá fazendo análise, por exemplo, sei lá, de quando o Brizola proibiu a polícia de subir os morros os bandidos. Você tem o decreto? Que decreto? Você tem o decreto assinado dele que ele proibiu? Então fala merda. Enfia a língua no rabo. Ele proibiu. Enfia a língua no rabo. Ah, meu Deus. Vai a merda, Cara, é rapaz. igual a do Brizola, cara. Eu sou igual a puta que pariu. Me dá a porra do decreto. Tá onde? O Paulo Cogos virou, né, participante de podcast para ser humilhado só, né, cara? Senão eu tô te chamando de mentiroso, não é? Mentiroso. Você chamaria o Coronel PM Paulo César Amêndola de mentiroso? Porque o Coronel PM Paulo César Amêndola Bicho, fala que... eu quero... Deixa eu terminar de falar, cara. Não vai não. É meu. Tem aí! E o Paulo Cogos precisa ter respeito porque o cara é policial. Até porque policial não mente. Então xinga o Amêndola, vai perguntar cadê a fonte pro Amêndola, vai perguntar o decreto pro Amêndola, rapaz. E vai dar pro Brizola, você. Vai dar o cu pro Amêndola. Cara, é assim que tem que responder esses caras. Moraes multou o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, em R$20 mil por aparecer em uma live de seu advogado nas redes sociais. Martins ficou preso por 6 meses no ano passado. Ele foi solto em agosto sob uma série de medidas cautelares, entre elas, usar tornozeleira eletrônica, se apresentar na justiça uma vez na semana e não usar redes sociais. O vídeo é de outubro do ano passado. Ele e o advogado Sebastião Coelho aparecem em frente ao fórum, onde o advogado reclama da obrigação de seu cliente comparecer semanalmente ao local. Se Felipe não prestar conta sobre o motivo de ter violado as condições em até 24 horas, ele pode voltar para a cadeia. Vale lembrar que, durante o julgamento de Bolsonaro, o advogado causou tumulto e foi detido pela Polícia Judicial da Corte por desacato e ofensas ao tribunal. E, claro, ainda tentou sair como vítima. Felipe Martins está entre os denunciados pela PGR pela trama golpista. Seu julgamento está marcado para os dias 22 e 23 de abril. Nós ficamos todos estarrecidos, verdadeiramente escandalizados, quando soubemos que, além do plano golpista de Bolsonaro, ele tinha um plano para assassinar Lula, Moraes e Alckmin. Eles chegaram às vias de fato, colocaram snipers para surpreender Moraes, para matá-lo, e foi por Deus, deu tudo errado por 2 ou 3 vezes. Lula eles iriam matar com veneno, envenenado, que ninguém iria estranhar, dadas as condições de saúde, que eles acham que o Lula é uma pessoa adoentada. Vê se é ele que está toda hora internado porque o camarão entope as vísceras dele. Apesar desse plano nefasto ter vindo à tona, ele não para por aí. Agora nós descobrimos uma nova tentativa de matar Lula. E são os deputados bolsonaristas que estão tentando matar Lula. O que antes esses vagabundos faziam na surdina, no apagar das luzes, agora eles fazem na frente das câmeras. Eles estão mostrando que querem aprovar uma lei para que Lula tenha os seus seguranças desarmados. Os seguranças de Lula não poderão estar armados. Isso vai ser inédito no mundo, né? Um presidente com seguranças desarmados. Eles querem abrir, com isso, espaço para que os loucos bolsonaristas, o gado enfurecido, saiba que não há armas e eles vão atacar Lula. Eles vão matar Lula. E esses bolsonaristas assassinos, deputados assassinos, sabem disso. E quem teve essa brilhante ideia? Quem que está comandando esse bando de safado no legislativo? É ele, Bolsonaro, o assassino. Ele não deixou de lado a tentativa de assassinar Lula. O golpe continua em curso, os assassinatos continuam em curso. Abram o olho. A justiça tem que agir rápido, está demorando muito. E quem são os bonecos de ventríloco que estão por trás desse projeto maravilhoso? São 3 inúteis, 3 patetas, 3 deputados infantilizados, mostram não ter discernimento ou capacidade intelectual para estar à frente do parlamento.
São eles: Bilinski, aquele que trocou tiros com a namorada dentro do apartamento; deputado Caveira, aquele que anda de óculos escuros mesmo estando em ambientes escuros, não sabemos por quê, talvez para transparecer uma cara de mal. É um juvenil querendo ser gente grande. E o Gilvan da Federal, aquele bobão que fica andando com a bandeira aqui, ó. Esse raivoso que ainda falou que quer o Lula morto, soltando um apito de cachorro para que matem o Lula. E como o bolsonarista é covarde, tem que estar desarmados os seguranças do Lula. Então, eles vão atacar, mas com a segurança de que não vai ter troca de tiros. Cuidado, deputado Gilvan. Esse ódio dentro de você me diz que você pode ter uma doença fatal. Porque a psicossomática explica isso. E você com essa bandeirinha no ombro, sabemos até onde você provocará a doença. Esses 3 estiveram à frente da segurança pública. É uma vergonha para o país esses 3 assassinos estarem à frente da segurança pública. Quando Alexandre Silveira ameaçou o STF, ele foi preso. E esses daí estão ameaçando a integridade de Lula. Vamos ver se o peso da justiça será o mesmo. Sai dos nossos bolsos o pagamento desses 3 estúpidos, desses 3 inúteis, que não servem para nada, não criam nada, não fazem nada, não tem um projeto de lei. E quando fazem, é essa merda aí que vocês estão vendo. A gente acompanha as sessões da Câmara, do Senado. Pensem em 3 abilolados, 3 mentecaptos, 3 abobados, 3 imbecis, 3 inúteis, que nos fazem perder tempo, porque isso é inconstitucional e eles sabem disso, não passará, mas eles perdem tempo jogando pra plateia, fazendo videozinho. E pior que tem gente que admira esses 3 otários. E o argumento é que Lula defende o desarmamento da população. Sim, mas não dos agentes públicos, não dos agentes de segurança. Lula defende o desarmamento para que ninguém troque tiros com a namorada, como esse Bilinski, e uma pessoa saia morta porque os 2 têm armas. É para que não aconteça de pessoas raivosas como o Gilvan da Federal, que quer Lula morto e, tendo uma arma, ele pode executar. É justamente por sabermos que tem tantos bolsonaristas abilolados, loucos para matar o próximo. Vocês acham mesmo que esses 3, eles têm condição de andar armados? Eles são desequilibrados, eles são... O tempo todo eles são agressivos, o tempo todo são ameaçadores. Esses 3 armados é igual você dar uma metralhadora para um macaco, para um chimpanzé em meio à multidão. Mas deu ruim para esse Gilvan da Federal. Vejam que a denúncia contra ele chegou ao STF e a PGR em menos de 1 hora. A coisa foi rápida. E Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, soltou uma nota nas redes sociais. E eu vou ler para vocês. Solicitei agora à noite o envio de notícia de fato acompanhada dos elementos disponíveis à PGR e à Direção-Geral da PF para análise e adoção das medidas investigativas e cautelares pertinentes no campo criminal, sem prejuízo das ações cíveis e administrativas, em razão das graves declarações feitas hoje em comissão da Câmara pelo parlamentar Gilvan da Federal, PL do Espírito Santo. Tem que ser. É inaceitável no Estado Democrático de Direito que um parlamentar use o espaço nobre da Comissão de Segurança Pública da Câmara para defender a morte do presidente da República Federativa do Brasil. Você quer o Lula morto, né? Nós queremos que você se dane agora, na cadeia, safado, psicopata. Eu queria saber se nesse projeto consta também tirar a segurança de Bolsonaro, porque ele anda com seguranças armadas. É para também desarmá-lo? Fala aí, deputado medíocre. Esse deputado medíocre, ele coloca em risco, inclusive, os seguranças de Lula. Hein, deputados? Que se dane também os seguranças, né? Que morram diante dos louquinhos bolsonaristas, os aloprados, que vão ter a porteira aberta para matar a todos eles. Podemos sugerir também que acabe toda a segurança armada da Câmara dos Deputados. O que vocês acham? E eu não quero mais pagar carro blindado para essa ralé, não. Inclusive, esses sujeitos andam às vezes armados dentro do parlamento. E isso não pode ser permitido. Vai de encontro às regras da Câmara. Aliás, eles não são mais policiais, são deputados. Tem que desarmá-los também. Deputados, eu acredito muito na lei do karma. Tudo isso que vocês estão desejando hoje, que vocês desejaram para Dilma, que vocês desejam para o Lula, vai se abater sobre vocês. Vejam Bolsonaro, que desejou a morte de Dilma, desejou a morte de Lula, e hoje ele está quase... O deputado federal Gilvan da Federal ultrapassou todos os limites na última segunda-feira ao desejar, em alto e bom som, a morte do presidente Lula durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara. A fala criminosa gerou reação imediata de aliados do presidente. Em um discurso carregado de ódio e violência, Gilvan declarou: "Quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não quer dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. Por isso que ele tá aí, superou um câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco."
A ministra Gleisi Hoffmann reagiu à fala do bolsonarista e saiu em defesa do presidente, e classificou a declaração como muito grave, criminosa e inaceitável, a face mais cruel da política do ódio. Gleisi relembrou que o deputado faz parte da mesma turma bolsonarista que armou a tentativa de golpe e que queria matar Lula na operação Punhal Verde e Amarelo. Para ela, essa turma que fala em anistia, mas que segue ameaçando e instigando a violência. O deputado Lindbergh Farias também se pronunciou dizendo que a base bolsonarista aprovou um projeto para desarmar a segurança do presidente Lula por 15 votos a 8. O relator, deputado Gilvan da Federal, defendeu abertamente a morte do Lula e incentivou a violência. Por isso, Lindbergh afirmou que irá representar contra ele no Conselho de Ética. O ministro Paulo Teixeira foi direto ao ponto. O Congresso e a Justiça não podem mais permitir que uma figura deplorável como o bolsonarista Gilvan da Federal continue usando seu cargo deputado para disseminar ódio contra tudo e contra todos. Ele é um dos campeões em processos da Câmara. Teixeira declarou que o bolsonarista já ofendeu mulheres, negros, adversários políticos e até a Igreja Católica. Agora passou de qualquer limite.